Olá, eu sou Renan Botelho e este é mais um vídeo do canal. Bom, no vídeo de hoje eu vou dar uma dica de livro, mas também vou falar um pouco sobre pesquisa artística dentro da academia, né? Pesquisas acadêmicas com viés artísticos, pesquisas artísticas dentro da academia e o porquê de nós falarmos sobre isso no século XXI, nos anos 2020, né? Primeiro, a gente precisa entender que, apesar do conceito de academia, do conceito de universidade ser secular, o primeiro curso de bacharelado de teatro no Brasil é datado do ano de 1956, que é o famoso curso de teatro da Universidade Federal da Bahia. Então, há 56 anos é que o teatro faz parte da academia, faz parte da pesquisa acadêmica. Por assim dizer, precisou-se criar formas de validar a pesquisa artística dentro do molde da academia, né? Então, uma grande dificuldade que nós artistas sempre encontramos quando nos colocamos na função de pesquisador é o de dar conta do nosso lado artístico dentro dos moldes da ABNT, dentro dos moldes da regra da academia, né? Dentro do que o CNPq e o Lattes esperam de um pesquisador. Então, a pesquisa no Brasil ela é qualificada, né, pelos qualis. Então, o Brasil tem 4 qualis, e é muito bacana que a gente tenha os 4 qualis, porque em muitos lugares do mundo, eu não vou afirmar que o Brasil é o único que tem os 4, porque posso estar falando uma besteira, mas tenho quase certeza que do ponto de vista de uma grande maioria, o Brasil tem esse lugar de destaque, porque ele teve a sensibilidade de pensar que o material artístico deveria ser qualificado de uma outra forma. Então, nós temos o qualis periódico, que diz respeito às publicações de artigos em periódicos, em revistas acadêmicas. O qualis de livro, que quando o pesquisador consegue que a sua pesquisa seja publicada em forma de livro, então você tem um qualis todo específico, diferente do qualis de periódico, o qualis de livro. Nós temos o qualis de eventos, que é a disseminação desse conteúdo por formas de evento, ou seja, congressos, simpósios, palestras, workshops, todos esses variantes, né, dentro do meio acadêmico, contam como qualis de evento, e também temos o qualis artístico, que valida o trabalho artístico como uma forma de pesquisa acadêmica. Por que isso é importante? Porque é muito complicado para o pesquisador de artes, que é diferente do pesquisador de artes, o pesquisador em artes e o pesquisador sobre artes, né? Mas o pesquisador em artes, né, que está pesquisando dentro da arte, que está desenvolvendo uma pesquisa teórica e prática, é muito complicado encaixar isso dentro dos moldes da regra da academia. Então, existe essa opção de que, por exemplo, um trabalho como ator, um trabalho como diretor, um trabalho como cenógrafo, sonoplasta, dependendo da tua área, né, um trabalho de dança, com você sendo bailarino, com você sendo coreógrafo, uma apresentação de uma orquestra, uma apresentação de uma banda, tudo isso conta, né, faz parte de um repertório que o qualis considera como válido para a pontuação no Lattes. E por isso que a gente está discutindo isso ainda nos dias de hoje, porque isso tudo é muito fresco. Por exemplo, existe muita dificuldade de uma pessoa que está fazendo um mestrado acadêmico em utilizar o material artístico, como validar esse material artístico como também uma forma deste material. Por exemplo, então algumas pessoas têm desenvolvido outras coisas. Hoje em dia já há, por exemplo, mestrados profissionais em artes,
né, em mestrado profissional em artes da cênica, mestrado profissional em música, por exemplo. Existe há muitos anos o mestrado profissional em música, que eu, por exemplo, fiz um mestrado profissional em artes, um mestrado profissional em artes da cena, em que a minha pesquisa prática era tão, se não mais importante do que a pesquisa teórica. Claro que a teórica existia e ela precisava ter todas as regras e fundamentos e tudo mais, mas o foco do meu trabalho, tanto é que a minha apresentação final, ela é um memorial analítico sobre um espetáculo que eu construí, dirigi e estreamos em cartaz em São Paulo e reestreamos e fizemos temporadas e tudo mais. Então é sobre o meu trabalho como artista, como fazedor da arte, que é validado como um trabalho de mestrado. E tem o mestrado, o CAPES considera o mestrado acadêmico e o mestrado profissional no mesmo nível. Eu fiz um mestrado profissional, eu não necessariamente preciso fazer um doutorado profissional, eu posso muito bem fazer um doutorado acadêmico se eu quiser. E a mesma coisa vale para quem fez um mestrado acadêmico, poder fazer um doutorado profissional e tudo mais, se bem que não há ainda doutorados profissionais em artes, né? Isso está em desenvolvimento, estamos pensando nisso há um tempo, não sei como é que isso anda por conta do atual governo e tudo mais, papos para outro lugar, né? Mas, enfim. Então eu falei um pouco, fiz esse breve retrospecto sobre a história da pesquisa em artes e tudo mais. Eu acho que a gente precisa pensar que existem pesquisas em artes, ou seja, quando você desenvolve um material artístico, e também existem pesquisas sobre arte. Muita gente consegue desenvolver pesquisa do ponto de uma pesquisa histórica, por exemplo, falando sobre determinado período ou sobre determinado autor, diretor, e tal, então faz uma pesquisa histórica mesmo, que vai atrás de livros, que vai atrás de fatos históricos, escreve, é uma pesquisa válida também nesse sentido. Mas eu quero pensar sobre essa pesquisa em que o material artístico é importante para o pesquisador, certo? Mas o que eu vim falar mesmo nesse vídeo é essa dica de livro, que é o Como se faz uma tese, do Humberto Eco, tá aqui. Esse livro, espero que esteja focando. Vou pôr ele aqui, ó. Tá vendo? E agora eu vou tirar e ele ficou. Ficou porque eu coloquei a imagem. Muito bem. Esse livro é da editora Perspectiva, é um livro fantástico. Eu li ele quando eu entrei na pós-graduação. Então, ele me ajudou em muito na pós-graduação e me ajudou mais ainda no mestrado. Porque o Eco, que é um autor formidável, é fantástico, que tem uma forma de escrever muito gostosa de se ler, muito tranquila, que fala sobre assuntos complexos, mas de uma forma que é entendível por muita gente. Então, o livro é muito gostoso. Ele não é um livro grosso, assim, é um livro bem facinho de ler e é um livro técnico, mas ao mesmo tempo você se diverte lendo e vai entendendo como funciona o mecanismo das coisas. O Eco, ele começa, antes de tudo, falando sobre como escolher o que você tem que falar, né? Como escolher a sua tese, né? Aqui é traduzido como tese, mas válido para dissertação de mestrado, para dissertação de pós-graduação, para monografia, para trabalho de conclusão de curso, para várias coisas que seguem basicamente as mesmas regras, né? Quando a gente pensa em tese, a gente pensa em algo inédito e tudo mais, por conta da questão do doutorado. Mas não é isso que o livro traz. Eu acho que é uma questão mesmo de tradução, talvez a gente divida tanto isso, o italiano não divida tanto, não sei. Mas existe essa questão que é válido para vários. E eu gosto de falar do Humberto Eco porque eu acho que esse livro funciona tanto para quem está desenvolvendo uma pesquisa em artes, sobre artes, de artes, ou para quem está desenvolvendo uma pesquisa de microbiologia, ou uma pesquisa de medicina, ou uma pesquisa de engenharia, porque a forma de você encontrar o seu objeto de pesquisa é igual para tudo, né? Então, uma das primeiras lições que o Eco nos traz é editar, né? O Eco, ele fala, dá um exemplo muito bom que eu acho que é válido, porque é uma tendência nossa de querer falar sobre muitas coisas e de vir com uma ideia megalomaníaca quase de pesquisa, né? Então o Eco
utiliza na literatura, claro, mas ele utiliza assim, o aluno chega, fala para o seu orientador, eu quero falar sobre a literatura hoje. E isso é impossível, né? O que é a literatura hoje? E aí eu vou fazer um paralelo, então, pensar, então, se um aluno chega para mim e fala, eu quero falar sobre o teatro nos dias de hoje, o teatro hoje. O que é o teatro hoje, meu caro aluno, né? Estamos falando o quê? O teatro hoje onde? O teatro hoje no mundo? O teatro hoje no Brasil? O teatro hoje no estado de São Paulo? O teatro hoje na cidade de São Paulo? Mesmo isso é impossível. Pensar em quantidade de grupos que tem dentro da cidade de São Paulo, suas pluralidades e tudo mais, é um trabalho que nem quem é pós-doutor consegue dar conta, porque existem muitas especificações e se você vai falar que vai dizer sobre o teatro nos dias de hoje em São Paulo, você tem que dar conta de inúmeras companhias de teatro, das mais famosas às menos reconhecidas, porque eles também estão fazendo teatro e também estão produzindo e interferindo na cena, por exemplo. Então, aí, né, o aluno do ECO chegou e falou, eu quero falar sobre a literatura hoje. Aí o ECO fala, não, você tem que diminuir o seu foco, editar o seu trabalho. Edita para um olhar menor. Aí ele pega, o ECO usa como exemplo, então ele vai ver, tudo bem, então eu vou falar sobre a literatura italiana do pós-guerra aos anos 60. É gigante, é um trabalho colossal. É como se o meu aluno que queria falar sobre o teatro hoje virasse para mim e falasse que quer falar sobre o teatro do pós-guerra aos dias de hoje. Ou teatro do pós-guerra à chegada do Kuznets no Brasil. Estamos falando de mais de 70 anos de história que você precisa abarcar. Então, o foco, a edição é muito grande, né? Eu lembro, compartilho então um pouco sobre a minha pesquisa de mestrado, por exemplo, foi sobre o exercício do etude, que é um exercício desenvolvido pelo Stanislavski e pela Maria Knebel, aplicado em um espetáculo, que foi o espetáculo que eu dirigi, porque o meu mestrado foi o espetáculo foi o meu material de mestrado, né? Mas, enfim, foi em cima de um exercício do Stanislavski. Um pensamento do Stanislavski, um pensamento da Knebel. O Stanislavski tem inúmeros pensamentos. Podemos falar sobre ação, circunstância, circunstâncias dadas, circunstâncias propostas, que mais? Alvo, superobjetivo, tarefa, como falar em cena, como andar em cena, ética. Os livros do Stanislavski, os 3 livros do Stanislavski, trazem muitos elementos, muitos capítulos sobre coisas, ação, imaginação, mágico ser. Eu escolhi um sobre isso. É claro que quando eu vou falar sobre isso, eu preciso fazer um sobrevoo de águia em cima da minha pesquisa. Eu tenho que pensar quem foi o Stanislavski, o que ele fez, como é que ele chegou nessa pesquisa, o que ele desenvolveu, para falar sobre isso. A pesquisa, ela tem a função de ser um olhar ampliado de um elemento muito pequeno, né? Como se eu pegasse um material e colocasse ele dentro daquele vidrinho do microscópio, que me desculpe, eu não sei o nome, não lembro o nome, e eu coloco ele no microscópio e eu vou olhar o que cabe dentro daquela lâmina. Lâmina? Acho que é lâmina. Ou, se eu pego uma lupa e aproximo de um texto, é o que cabe dentro daquela lupa. Isso é uma pesquisa, né? Desenvolver um elemento muito específico, e é em cima desse elemento muito específico que a gente vai adquirir novos conhecimentos em cima dele. É claro que ele vai desdobrar em muitas coisas, mas com foco, olhando, sabendo onde olhar e sabendo o que procurar, a gente consegue desenvolver e aprender muito sobre isso, né? Outra coisa que o ECO fala, e ele nos explica muito bem, é onde encontrar o nosso material de pesquisa, né? Onde eu posso encontrar a minha pesquisa, né? Seja em periódicos acadêmicos, seja em periódicos de jornal normal, de mídia impressa ou de mídia falada, seja em filmes, seja em documentários, seja em outros trabalhos de dissertação, de mestrado, de doutorado,
porque eu não posso utilizar qualquer fonte, eu não posso chegar e conversar com o meu tio sobre determinado assunto, e ele pode realmente ser um conhecedor sobre esse assunto, mas se isso não tiver validado dentro de uma entrevista, ou se isso não tiver validado dentro de um congresso, ou dentro de uma conversa que eu, que estou lendo o seu trabalho, consigo olhar, ir até lá e encontrar essa fonte, não é uma fonte válida, né? Eu preciso pensar também da minha capacidade de encontro com o material, se eu tenho alguma dificuldade para encontrar esse material, se eu tenho alguma dificuldade em mim que eu não consigo dar conta desse material. Por exemplo, na minha pós-graduação, eu usei muito um texto do Svoboda, que é um iluminador francês. Eu usei muito esse texto, e o Svoboda tem textos em francês que não são traduzidos para o português, e eu não falo francês. Entendo francês, eu conseguia ler, via que ali tinha um material, mas eu eticamente não poderia pegar aquele texto, traduzir pelo Google Tradutor e jogar no trabalho achando que isso tem algum valor, né? Na minha pesquisa de pós-graduação, eu tive que contratar uma tradutora de francês para o português, juramentado, para que aquilo tivesse um peso, para que aquilo pudesse ser consultado depois, que eu estivesse utilizando as palavras corretas, né? Então tem isso, né? Da onde você vai encontrar o seu material. O Eco também fala sobre a questão e a importância de ter um cronograma, de você se dispor a seguir regras e datas, né? Até dia tal eu tenho que concluir a minha pesquisa, até dia tal eu tenho que escrever tal capítulo, até dia tal, porque isso vai fazer com que você não passe 12 anos pesquisando. Principalmente agora que os mestrados e os doutorados estão diminuindo o tempo, né? Antigamente nós tínhamos o mestrado durava 4 anos e o doutorado 5, 7 anos. Hoje em dia o doutorado tem durado 4 anos e o mestrado em 2 anos você já está terminando. Então as pesquisas estão acontecendo de formas muito mais rápidas, então você precisa ter um cronograma muito justaposto. Isso também é uma função do seu orientador, ele precisa te ajudar nisso, ele precisa desenvolver esse material com você. E por fim, o Eco ensina nesse livro também questões básicas, como a necessidade de você saber fazer uma citação, de você saber escrever uma bibliografia, de você fazer um fichamento. Fichamento, por exemplo, é algo que me ajudou muito na pós-graduação, mas me ajudou mais ainda no mestrado, porque a gente vai lendo muitas coisas, e muitas coisas às vezes sobre os mesmos autores, escritos pelas mesmas pessoas, e a gente se perde. Então, você quer lembrar, você vai citar, tá lá com o papel, o computador aberto, vai escrever o teu capítulo, você vai falar, nossa, eu lembro que eu li em algum lugar que o Stanislavski disse isso, isso, isso. E aí você olha, tua bibliografia tem 10 livros do Stanislavski, tem outros 5 que falam sobre o Stanislavski, e aí onde está? Né? Onde está essa citação bonitinha para eu colocar ali e tal? Então, um fichamento de citação é extremamente importante para você conseguir desenvolver, agilizar, na verdade, o seu trabalho de escrita. Vai falar sobre a bibliografia, eu já disse, e vai falar também sobre a forma como se escreve, a redação, né, que é uma coisa que a gente tem muita dificuldade. Então, Fê, eu indico esse livro para você, indico esse livro do Eco, como se faz uma tese para todo mundo que está aí nesse momento de TCC de faculdade, de dissertação de pós-graduação, dissertação de mestrado, monografias ou teses de doutorado, qualquer coisa que seja, ou iniciação científica, né? Tem muita gente fazendo também, e ainda mais nessa quarentena, tá todo mundo em casa. É o momento, coloca o livro do Eco para ler. Se você está nesse momento da pesquisa, não se desespere. Pesquisa não é um bicho de 7 cabeças, é que nem poesia, depois que você pega o jeito, você consegue ir fazendo. É claro que você precisa depois ter umas regrinhas aí, alguém que te ajude a editar e focar, mas a pesquisa é algo muito legal, muito gostoso de se fazer, de se desenvolver, e você como pesquisador está contribuindo para uma rede, para uma teia de outros pesquisadores, de outros alunos, de outros estudantes, de outros professores que precisam dessa sua pesquisa para também desenvolver as suas pesquisas e criar uma rede de comunicação. Eu acho pesquisa acadêmica uma coisa incrível, eu adoro, eu digo que eu tenho muito prazer em fazer, eu gosto de escrever artigos, eu tenho essa
eu não digo facilidade, mas eu tenho esse gosto de fazer. Eu acho que artigo é uma coisa trabalhosa, você precisa desenvolver pensamentos críticos e tudo mais. Então, fazer isso é muito gostoso, tem que ser muito gostoso, tem que ser prazeroso, porque senão não vale a pena. Não vale a pena fazer mestrado, não vale a pena fazer doutorado, não vale a pena fazer pós-graduação, se você não está curtindo, né? Se não é isso que você quer na sua vida, não é. E a academia, ela te ajuda nisso, assim. É muito bacana você focar, você conseguir desenvolver uma pesquisa, você ser reconhecido pelas suas pesquisas. Isso é algo bem legal, tá certo? Então, eu sou um pesquisador em artes, eu sou um pesquisador sobre artes, eu sou um pesquisador de artes. E eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa rede de pesquisadores. Junto comigo existem pessoas que eu nem conheço, mas que estão contribuindo para que a gente consiga pensar melhor o teatro, pensar o teatro de uma forma mais ampla, com outros olhares, com outras perspectivas. Então, isso que me motiva, é isso que me motiva a ter esse canal, é isso que me motiva a continuar estudando e a dar aulas de teatro e conversar e trocar experiências. Eu acho que este é o grande foco. O vídeo de hoje, não sei se ficou longo, se ficou curto, deu três arquivos, então não sei como é que ficou, não sei como é que vai ser essa edição, mas eu acho que ficou um vídeo legal, eu consegui falar com vocês de uma forma mais fluida, menos teórica, com menos coisas para a gente comprovar bibliograficamente falando e tudo mais. Foi mais um bate-papo, mais uma forma de dizer para você não se desesperar, a pesquisa está aí, eu estou aberto a conversar com vocês. Mandem mensagens, me sigam nas redes sociais, @BotelhoRenan em todas elas. E a gente vai trocando figurinhas, a gente consegue juntos conversar. Agora com as tecnologias, nós estamos muito perto de conversar com profissionais que estão fazendo e pesquisando teatros na Itália, na França, na Argentina, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, em vários lugares do Brasil, por exemplo. E é isso, tá certo? Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, assina o sininho para receber as notificações. Tem vídeo novo toda sexta-feira às 10h30 da manhã. A gente se vê na próxima semana. Até mais. Tchau!